No Brasil, o pedido de extradição de Cesare Battisti, que normalmente seria apenas um entre tantos, virou caso. E caso sério, com muitas idas e vindas. A condição de refugiado político, por exemplo, foi negada pelo CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, depois concedida pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro, e em seguida revogada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A extradição foi autorizada pelo STF e depois rejeitada pelo presidente Lula no último dia de governo. Na decisão do STF, os crimes imputados a Battisti são comuns e não políticos, e o pedido de extradição estaria de acordo com um tratado de cooperação judiciária firmado entre os dois países. Para o presidente Lula, no entanto, baseado em um parecer da Advocacia Geral da União, Battisti não pode ser extraditado porque corre risco de ser perseguido na Itália, decisão que levou a uma crise diplomática. Foi uma decisão soberana do governo brasileiro. É compreensível que haja reações na sociedade italiana, mas nós estamos convencidos que tomamos a medida que devíamos tomar. O próprio presidente do Conselho, Berlusconi, disse que não acredita que haverá interrupção no fluxo de boas relações, sejam econômicas, comerciais e políticas com a Itália. Eu acho que será um problema passageiro, né? Ficará, evidentemente, uma pequena cicatriz, mas as cicatrizes, em geral, elas vão se regenerando e a nossa relação com a Itália é de tal forma sólida, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e, sobretudo, do ponto de vista afetivo, o peso que a Itália tem no Brasil, que eu acredito que isso será rapidamente superado. Políticos brasileiros de esquerda, entre eles o senador Eduardo Suplicy do PT, entraram na batalha ao lado de Battisti, com o argumento de que ele não teria tido um julgamento justo na Itália. Da mesma maneira que nós aqui podemos, numa democracia, criticar decisões da justiça brasileira ou de membros da justiça, o fato é que, no julgamento feito pela Corte Italiana de Cesare Battisti, foi aceito que ele tenha sido defendido por procuradores que falsearam a procuração para defendê-lo. Ele foi julgado em ausência e nunca qualquer juiz na Itália perguntou a Cesare Battisti se ele cometeu os 4 assassinatos. Ele me disse, nunca um juiz me perguntou se eu matei qualquer das 4 pessoas. E ele afirma que não cometeu os 4 assassinatos. Mas para o jurista Francisco Rezec, especializado em direito internacional, a decisão do governo foi um erro. Rezec foi ministro do STF, ministro das Relações Exteriores e juiz do Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, a Corte de Haia. O presidente da República não tem competência constitucional para decidir coisa alguma sobre a extradição. Isso é uma competência que, desde que se começou a trabalhar com isso no nível da Constituição do Brasil, é uma competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Em outros países há tribunais inferiores envolvidos nisso. Em nenhum país hoje é o governo que decide sobre a extradição. O que acontece, Tônico, é que em alguns países, quando não há tratado de extradição, o tribunal se manifesta, concedendo ou não, achando válida ou não a medida, e aí sim o chefe de Estado, porque não há tratado, tem o direito de efetivar ou não uma extradição que o tribunal julgou legítima. No caso brasileiro, em relação à Itália, e portanto no exato contexto do caso Battisti, a situação é claríssima. Há um tratado. Por força desse tratado, o Brasil, quando recebeu da Itália o pedido de extradição, tinha que encaminhá-lo ao Supremo. E uma vez concedida a extradição pelo Supremo, ainda que por maioria, foram inúmeras no passado as decisões no sentido de extraditar determinada pessoa tomadas por maioria, uma vez tomada essa decisão pelo Supremo, o presidente da República não tinha outra coisa a fazer senão efetivar a extradição. O que me espanta nessa fala de dezenas de páginas da Advocacia Geral da União é que ali onde o tratado diz o Brasil, a parte contratante do tratado,
eles leem o presidente da República, esquecidos de que o Brasil, neste caso, é o Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102 da Constituição. Não é nenhuma repartição palaciana que decide aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. A Advocacia Geral da União pretendeu que o presidente da República se arvorasse em revisor da decisão do Supremo. Isso é uma calamidade sem nenhum precedente no direito brasileiro. Battisti continua preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, em meio a lances jurídicos de advogados. A defesa pediu a soltura imediata de Battisti, alegando que o julgamento já foi concluído e que a discussão acabou. No dia seguinte, no entanto, a Itália entrou no STF com recurso para que Battisti continue preso até que os ministros da corte analisem se o ato de Lula é ou não compatível com o tratado de extradição. Para a Itália, só o plenário da corte tem competência para libertar Battisti. As petições foram anexadas ao processo, mas não se sabe o que vai acontecer. O imbróglio continua. Eu conversei com o novo ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Ele é da mesma opinião da não extradição de César e Battisti. Ele me disse que chegou a fazer um pronunciamento quando ainda era deputado na Câmara dos Deputados sobre essa questão, defendendo a permanência de Battisti no Brasil. Portanto, se o governo Dilma Rousseff tiver que tomar uma decisão sobre isso, será pela manutenção de Battisti e não pela sua extradição.